Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo, vídeo que nós estamos preparando aqui com todo carinho para todos que têm acompanhado os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. O tema que nós estamos estudando nessa sequência, servindo ao Deus vivo em novidade de vida. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a prática das boas obras. O pastor Marcelo está aqui com a gente também, vai dar as boas-vindas e logo depois a gente vai orar. Olá, gente, graça e paz. Gostoso estar aqui com vocês novamente, né? E estudar esses temas que são tão importantes para a nossa vida, né? E precisam de dedicação em tempo e em reflexão para que a gente possa exercer as melhores práticas deles, né? É isso aí. Não esquece também, pessoal, de curtir, de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo para também abençoar a vida de outras pessoas, tá ok? Vamos orar então, pedir a orientação de Deus para esse tempo de estudos. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor porque temos essa oportunidade maravilhosa de ler a Tua Palavra, Deus, de desfrutar do conhecimento que vem do Senhor. Através desses estudos, através desses vídeos, o Senhor tem abençoado muito as nossas vidas, Pai. Para esse tempo, Deus, para que esse tempo, Senhor, seja válido, seja realmente frutífero para todos nós, precisamos, ó Deus, da orientação do Espírito Santo. Aqui, Deus, quando estivermos falando, quando estivermos conversando, e também para todos que estão ouvindo, Pai, que o Espírito possa conduzir essas palavras e levar, ó Deus, aos nossos corações para que o aprendizado seja realmente verdadeiro. Conduz esse momento, Pai, abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. O pastor Marcelo fará a leitura do texto bíblico para que nós possamos continuar com o estudo também. Nós vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, né, no capítulo 2, versículo 20 e 21, que diz assim: Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Eu vou pedir para vocês aí que estão acompanhando o estudo, deixarem a sua Bíblia no celular ou a sua Bíblia aí aberta também no texto de 2 Timóteo capítulo 2, que daqui a pouquinho a gente vai usar ainda mais esse texto, então fica no jeito aí. O pastor, aqui no começo, o autor ele usa uma frase de um boletim de igreja, né, que ele diz até que é um autor anônimo, um pequeno texto, e eu achei interessante, eu gostaria de ler, compartilhar com os irmãos aqui, um texto que propõe uma reflexão. Diz assim: Deus não vai te perguntar que carro você dirigia, mas quantas pessoas necessitadas você transportou. Deus não vai te perguntar qual era o tamanho da sua casa, mas quantas pessoas você abrigou nela. Deus não vai te perguntar sobre as roupas do seu armário, mas quantas pessoas você ajudou a se vestirem. Deus não vai te perguntar em qual bairro você morou, mas como tratou os seus vizinhos. Se Deus te perguntar, o que responderás? E eu achei muito interessante essa reflexão e fiquei pensando nela também sobre mim, porque realmente faz todo sentido pensar não nas coisas como o fim nelas mesmas, né? Mas para que elas estão servindo? As coisas que temos, o bem que recebemos de Deus em benefício de outras pessoas, né? Então, o que a gente vai falar hoje, né, a respeito das boas obras, e a gente já falou isso também quando falamos a respeito dos dons, eles só chegam realmente ao seu princípio, né, ao seu propósito, quando são colocados em serviço ao bem também de outras pessoas. Isso, né, no que diz respeito às boas obras. Um destaque aqui, você foi lendo
essa frase aqui e foi despertando aqui em mim o seguinte, né? Por que Deus não vai perguntar qual carro você dirige, qual o tamanho da sua casa, como é seu armário, em que bairro você mora? Deus não precisa perguntar porque foi Ele que deu, né? É conquista nossa porque Deus deu, né? Então, sendo Deus quem deu, Ele está perguntando para nós o que é que você faz com aquilo que eu te dou. Sim. Né? Que aí a gente pode estender para tantas outras coisas da nossa vida. Com né? certeza. Como nós tratamos a nossa esposa? Ela pertence a Deus. Como é que nós tratamos a esposa que Deus nos deu? Como a esposa trata o marido? Ele pertence a Deus. Como nós educamos nossos filhos, né? Então, porque tudo que nós temos foi Deus quem deu. Então, ele não precisa perguntar o que é que você tem. Ele sabe, ele deu. Né? Essa pergunta cabe para nós mesmos. Né? E ele vai só perguntar qual o uso que a gente fez das coisas que ele nos dá. Né? Sim. Jesus fala, né, no Evangelho, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 36, quando Jesus fala, né, que eu estive faminto e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu, e é interessante porque ele se coloca no lugar do necessitado e dá muito a entender para a nossa vida, nosso dia a dia hoje, aquela história, né, que quando nós fazemos bem ao próximo, Deus está se alegrando, ou Deus está vendo e está fazendo um bem. Como um cristão, fazendo um bem ao próximo, nós fazemos o bem a Deus. Não no sentido, é claro, que Deus precise do nosso favor, precise Deus das nossas obras. Deus não precisa ser abençoado por nós. Exato, mas é a mesma coisa quando Jesus fala, né, dos mandamentos, né, que o mandamento se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Se nós não conseguimos amar ao próximo a quem vemos, quem dirá a Deus que nós não vemos? Então, para quem nós temos a fazer o bem? É para o nosso próximo. Aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, seja um status que nós conseguimos, aquilo que nós temos tem que estar em favor das pessoas. Isso, no fim, é a prática das boas obras, né? Em relação a isso, né, aqui o autor dessa reflexão fala muito do ter, né, do seu carro, da sua casa, das suas roupas e como elas serviram ao próximo. Tozer fala sobre isso, né? Não seja dono de coisa alguma. E está proposta aí uma reflexão, né, sobre qual é o nosso sentimento sobre as coisas. É claro que Tozer não está querendo dizer que nós não devemos ter bens em nosso nome, não devemos ter as coisas, mas se libertar desse sentimento. Porque o sentimento de posse é um sentimento que, no fim das contas, causa a sensação de aprisionamento, né? Eu tenho isso, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que zelar por isso, eu não posso deixar que ninguém chegue perto disso. E quando a gente se liberta dessa posse, né? Desse sentimento de possessão sobre as coisas e sobre as pessoas, a experiência que nós temos é de liberdade, é de poder emprestar para alguém, de poder dar para alguém, sabendo que está cumprindo o seu propósito nisso, né? Eu tenho uma aula, bom, meu seminário foi de 5 anos, então tem muitas aulas que eu me lembro, mas em especial tem uma aula que eu me lembro do professor de grego do Novo Testamento, né? Bom, o Novo Testamento é o grego. Mas o professor de grego falando sobre esse sentido de posse no Novo Testamento, né? Diz que ali, em muitos textos, esse sentido do meu, do minha, não é um sentido da propriedade total, mas é o sentido do empréstimo. Como assim, isso que é meu porque Deus me emprestou. Então, eu acho que essa noção, essa sensação vai nos libertar, nos oferecer essa liberdade que você disse. Isso aqui é um empréstimo. É um empréstimo. Então, eu tenho que zelar
Não porque é propriedade minha, eu tenho que zelar porque é propriedade do outro. Eu me lembro da parábola dos talentos, né? Quando Jesus propõe essa parábola, fica evidente ali que é Deus entregando algo nas mãos dos seus servos e aqueles que foram elogiados por Deus, por assim dizer, né, foram os que colocaram aquilo que tinham em serviço, que através dos seus talentos, e é muito interessante porque isso foi multiplicando, né? Isso foi se multiplicando a partir do momento que estava à disposição, foi se multiplicando, e a gente percebe isso, né? Pessoas que têm esse sentimento de liberdade com as coisas, de fazer, de ceder, sempre são as pessoas que estão sempre se renovando, né? Tanto materialmente, quanto também pessoalmente. Pessoas que estão sempre com aquele ar, com aquele espírito vivificado, né? Para trazer uma palavra aí cristã. É interessante, algumas pessoas, eu conheço algumas pessoas, são muito próximas a mim, elas têm esse bom costume de, por exemplo, assim, onde tem roupa, elas ajuntam e dão uma finalidade, assim, não lucrativa, né? Então, eu conheço pelo menos 5 ou 6 pessoas que fazem isso, né? Uma delas um dia contou para mim que há muitos anos ela não compra roupa para ela, porque dessas roupas todas que vêm de doação, algumas das pessoas falam, essa é para você, essa é para você, que é tudo coisa, por vezes nova, vem como presente, né? Ela falou, faz muito tempo que eu não preciso comprar roupa para mim, né? Porque vem junto, né? E ela manda roupa para bairro de Sorocaba, outra cidade, e o pessoal já liga, né? Tem 2 pacotes aqui em casa. Tá bom, vamos passar aí e pegar. Né? E para ela não falta não precisa se preocupar com isso. Não precisa se preocupar. E acho que é uma coisa muito interessante, né? Porque é uma coisa que normalmente a preocupação com a vestimenta, né? Tem, claro, a preocupação que é uma necessidade básica, que permeia a vida de todo mundo. E o pastor está contando o exemplo de uma pessoa que, de tanto oferecer isso a outros que precisam, já não se preocupa mais com isso. Chega até ela. E é algo que a gente pode extrapolar para muitas outras partes da nossa vida, né? Claro que com bens materiais, mas também em outros sentidos, né? Quanto mais amizade a gente oferece, mais amizade nós teremos em troca. Quanto mais carinho, quanto mais dedicação a gente oferece, eu creio que é isso que a gente pode esperar. Claro que existem situações, né? Infelizmente existem pessoas ingratas no mundo também. Mas diferente de fazer esperando algo em troca, o cristão faz porque já recebeu, né? Ele faz porque já tem, porque Deus já tem abençoado. Pode falar. E a própria confissão de fé da nossa igreja, né, a confissão de fé de Westminster, que fala que as boas obras, quando feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são fruto e são evidências de uma fé viva e verdadeira. Então, é uma consequência da vida do cristão oferecer-se fazendo boas obras, servindo ao próximo. Como a gente leu aqui no Timóteo, não há desculpa para não fazer, porque nós somos preparados, né? Útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Quando eu medito sobre esse tema, sabe, e pensando na dificuldade de compreensão, aliás, não numa dificuldade de compreensão, porque é tão simples de você entender. Sim. A explicação é muito simples. Olha, aquele que recebeu a salvação em Cristo, pela ação do Espírito Santo, é levado à busca de santificação e amar o próximo e trabalhar em favor do grupo. A explicação é muito simples. E por que a gente não faz? Eu fico pensando talvez nas coisas culturais, em que nós somos educados desde criança a ser recompensado por tudo aquilo que faz, né? Então, eu não estou dizendo que a meritocracia é importante, não estou entrando nesse mérito, né? Mas
O problema é quando a gente assim leva isso tão a fundo que aí a gente não faz mais nada se não tiver alguma recompensa esperada, né? E às vezes a recompensa que a gente quer não é apenas a gratidão, é outro tipo, né? Às vezes eu quero que você fique me devendo um favor, né? Então, eu estava conversando até com a LT esses dias, falei assim, olha como é que nós somos, né? Se você está estudando para fazer uma prova, seja no teu curso, na escola, o que for, você está estudando para fazer uma prova. Está lá estudando porque você quer alcançar o mérito da nota. Muitas vezes a gente não quer alcançar o mérito do conhecimento, do aprendizado. A gente faz aquilo para alcançar o benefício da nota. Aí vem uma mensagem do professor lá. Gente, não precisa mais, não vai ter a prova. Eu já considerei aquele trabalho que vocês mandaram. Vamos dizer que 99,99% das pessoas vão fazer o quê? Parar de estudar. Parar de estudar. Parar de estudar. Porque o mérito que estavam buscando era simplesmente a nota da prova. E aí alguém já conta, o benefício já foi alcançado, o que você queria já foi alcançado. E a pessoa para, né? Então eu fico pensando se a nossa dificuldade com as boas obras está muito nisso, né? A famosa pergunta, mas o que eu ganho com isso? Isso é comum na nossa cultura. Sim, com certeza. E muitas vezes, né, em muitas situações, a gente se pega pensando isso, ou então é questionado por outras pessoas, né? Mas o que você vai ganhar com isso? O texto ele aborda também a questão da velha discussão sobre a relação entre a prática das boas obras e buscando salvação. Então, é muito claro isso pra gente. As obras não são meios de alcançar salvação, de maneira nenhuma. As obras são o fruto, a consequência daqueles que já estão salvos pela graça de Cristo. Portanto, a gente não vai gastar muito tempo nesse debate, mesmo porque no nosso canal do YouTube já tem a primeira live que a gente fez foi a relação entre graça e obras. Então, assiste lá, vai aparecer bem aqui, ó, um link para você clicar, se você estiver assistindo pelo YouTube, e se você estiver assistindo pelo Facebook, nos comentários também está o link. Assiste essa live que a gente fala bastante sobre essa relação. Quase 1h30 conversando só sobre esse assunto. Nossa, e foi pouco. Um tópico que a gente vai falar aqui também, vou ler como está aqui na revista, né? Na prática das boas obras, precisamos nos purificar para sermos utensílios de honra. Entrando aí já então no texto que o pastor leu ali de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Bom, quando a gente pensa no vaso, né, nesse utensílio doméstico, logo a gente lembra que o vaso ele tem é possível se obter se obter vasos de vários materiais. O texto ali fala de vaso de barro, vaso de prata, vaso de ouro. Hoje a gente tem vaso de plástico, a gente tem outros materiais também que podem servir a esse propósito. Eu mesmo, infelizmente, não tenho vaso de ouro em casa. Eu também, se eu não me engano, não tenho nenhum vaso de ouro, nem de prata, nem de bronze. Mas a questão, quando o texto fala sobre o vaso, né, a gente pensando nesse utensílio, é que ele tem várias formas, ele tem vários materiais diferentes, mas o verdadeiro diferencial do vaso é o fim. Qual é a finalidade daquele vaso? Vaso de planta, um vaso sanitário, um vaso para mantimentos, um vaso que é um adorno, que é um enfeite. Então, a utilidade dele ou o que está dentro, esse é o grande diferencial dele. E quando nós pensamos que o texto fala no vaso e usa essa referência ao cristão, né? É uma metáfora, né? É uma metáfora para se referir ao cristão. A gente pensa a mesma coisa. Como cristãos somos diferentes na nossa forma de falar, de agir, de pensar. Somos diferentes no nosso
corpo, mas o que realmente importa não é a nossa forma exterior, é se estamos cumprindo a finalidade para a qual fomos chamados, ou seja, aquilo que está interior, está no nosso interior e é colocado para fora através das obras. Porque nós somos, aqui o texto diz, né, que nós fomos chamados para ser um vaso de honra, né? Então, ele vai dizer assim, né, no versículo 21, se alguém se purificar dessas coisas. Quais coisas? O que vem na frase anterior. Falando sobre os vasos, ele diz, alguns são para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Então, ele está dizendo, se alguém se purificar dessas coisas desonrosas, olhar para si, eu enquanto vaso, o meu fim tenho sido como finalidade honra ou desonra, né? E aí ele diz, se é para desonra, você deve se purificar, né? Purificar no sentido de buscar santidade em Deus, né? Buscar santidade para ser um vaso de honra, né? Porque é isso que nos prepara para toda boa obra. O texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ele fala dessa questão de purificar-se, né? O que seria isso? O texto diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Aí ele vai falar como? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Então, quando o texto fala ali de pureza, de se purificar, o que é se purificar? Nos purificarmos. É buscar a santidade no temor a Deus. É buscar ser aquilo que Deus é, né? Santo, diferente, totalmente separado das coisas, das outras coisas. Então, quanto mais nós buscamos isso, a santidade em nossas vidas, mais nós estaremos prontos para as boas obras, para honrar a Deus através das nossas ações. E tem uma expressão aqui no versículo 21 que ele vai citar no próximo ponto, que é essa expressão aqui que eu acho bonita e impactante e por vezes pode ser até assustadora. Útil para o Senhor. Ser útil para Deus, né? Aí eu pensar, né? Eu, Marcelo, sou útil ou inútil para o Senhor? É bonito, mas Mas é forte, né? E com certeza cabe uma reflexão muito profunda nisso, né? Qual a nossa utilidade? E uma outra questão é que nós devemos depender única e exclusivamente dele, né? Também nessa questão da utilidade. A nossa relação com Deus é sempre permeada pela soberania de Deus. Deus é soberano, Ele determina todas as coisas, mas essa soberania é manifestada no mundo através da ação humana também. Então, Deus age na nossa responsabilidade. E eu acho muito interessante porque Deus não chama pessoas, quando a gente vê toda a história bíblica, né? Deus não chama aquele que está lá à toa, preguiçosão, não está nem aí para nada. Deus sempre busca aqueles que estão dispostos ao trabalho. Claro que pela própria vontade dele, né, essa disposição. Eu acho muito interessante quando Jesus chama os primeiros discípulos, né? Ele passa lá no Mar da Galileia, na praia, está caminhando na praia, descalço lá, tranquilão, vê os dois caras trabalhando, pescando. E o que ele chama os caras? Chama para trabalhar. Chama para, venham comigo e vocês vão ser pescadores de homens. Então, é um chamado a servir, é um chamado às obras. Parte de Deus é a ação dele nas nossas vidas, mas também conta com a nossa atitude, com a nossa ação. É muito, muito interessante essa relação. E é interessante isso que você falou, Samuel, porque salvo raras exceções, talvez o Samuel que foi chamado dormindo, o Natanael que estava lá debaixo da árvore, né? Mas a maioria daquelas pessoas que foram chamadas por Deus, vai lendo o texto bíblico, caras estavam trabalhando.
literalmente mesmo trabalhando. Moisés estava pastoreando, o Eliseu estava lá com seus gados, estava lavrando, né? Os discípulos estavam pescando, outros consertando rede, né? O Mateus estava lá na coletoria pegando imposto do povo. O próprio Saulo estava a caminho, né, de perseguição ali dos cristãos, era o trabalho dele, que ele considerava justo antes de se converter, né, de ser convertido, né? Mas você vai lendo o texto bíblico, você vai vendo assim, Deus foi chamando essas pessoas enquanto elas estavam trabalhando, né? Enquanto estavam trabalhando, foram sendo chamadas para o trabalho. Sim. E quando a gente pensa nessa relação, né, o vaso sendo um vaso para honra, né, um vaso que através do que ele coloca para fora, né, do que ele derrama, né, do que está a serviço do seu propósito, ele é um vaso de honra e ele não pode estar contaminado. Se a gente pensar de novo nessa figura do vaso que contém ali dentro um conteúdo, um líquido, por exemplo, se é algo que vai ser oferecido para beber, para ser consumido, ele tem que estar limpo, ele tem que estar purificado. Senão o propósito dele vai ser também contaminado. Então, quando a gente pensa sobre isso, lembrando que nós somos esse vaso, não há espaço na nossa vida, no nosso coração, para a contaminação. Por isso a Bíblia fala, quando Jesus fala para Nicodemos, né, é necessário morrer e nascer de novo. Esse nascer de novo é um novo coração, é uma nova disposição de espírito, uma nova disposição de vida para um novo propósito. Porque realmente, enquanto nós temos uma outra mentalidade, uma outra forma de viver, um outro pensamento, essas características vão, de alguma maneira, nortear, vão influenciar as nossas ações. Mas a partir do momento que é dado um ponto final nessa história e se começa uma história nova, com um propósito novo, e Jesus fala do novo nascimento, né? É também um novo propósito de vida, né? E é interessante que essa expressão contaminar, porque não é fácil não se contaminar. E usando como ilustração o tempo que nós estamos vivendo, né, de isolamento e tantos outros cuidados, né? Olha o tanto de cuidados que nós temos que tomar para não sermos contaminados. Ficar em casa, lava a mão, lava a casa. Quantos cuidados para evitar ser contaminado? Então, não se contaminar exige muito cuidado, muita atenção e muito cuidado. Né? E estar munido de coisas que possam trazer essa proteção, que no caso é comunhão com Deus, palavra de Deus, né? Exatamente. Essa necessidade, né, de se manter, como o texto diz, né, de se purificar, de se cuidar, de não se contaminar, acontece com a gente na comunhão com Deus. Uhum. Então, a gente não pode se esquecer que para a gente poder oferecer algo bom, para a gente poder servir e fazer boas obras, nós precisamos ser purificados, e essa purificação vem da nossa comunhão com Deus, cuidando da nossa vida com Deus. Porque é muito fácil entrar numa frequência de vida cheia de atividades, cheia de movimento, cheia de coisas para fazer, entrando num ativismo, num mau sentido, né? Que você faz, mas nem sabe mais por quê, nem sabe mais qual é a razão, qual é o motivo, o que está acontecendo. Simplesmente entrou num modo mecânico, né? Não, agora tem que fazer porque é assim, porque tem que ser. E é importante parar, cuidar da nossa vida com Deus, cuidar da nossa comunhão com Deus na oração, na palavra, para que aquilo que a gente faz realmente honre e glorifique a Ele, né? Amém. Um segundo ponto que a revista traz para a nossa reflexão é que na prática das boas obras precisamos ser santos e ser úteis. Aí eu pedi para nós deixarem abertas aí a sua Bíblia, até que se você quiser
Usando o vídeo à medida que eu mencionar o versículo. Em alguns textos são um pouco mais longos, eu não vou ler ele todo aqui, mas com certeza você tem a Bíblia à sua disposição aí para fazer a leitura. O primeiro é o versículo 21, esse dá para a gente ler aqui na íntegra, diz assim, né? Repetindo: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. A responsabilidade de tornar-se puro é de cada um de nós. O cristão ele precisa eliminar da sua vida tudo o que contamina, sendo então santificado e tornando-se útil ao possuidor, estando preparado para toda boa obra. Olha que interessante, né? A gente falou disso da responsabilidade, né? De nós fazermos isso por nós, nos purificarmos, né? O texto fala usa essa expressão. A nossa ação de mantermos-nos puros para estar à disposição, não da minha vontade, não da vontade de outra pessoa, mas à disposição daquele que possui o vaso, à disposição de Deus, para cumprir a sua vontade. É muito disso que a gente estava falando até agora, né? De ter esse cuidado, de se preocupar com a gente, sabendo que essa preocupação, esse cuidado vai refletir naquilo que nós temos a oferecer às outras pessoas também. E é interessante, sabe, que por vezes a gente vai ouvir, vai sentir, mas é muito difícil, isso que você está falando é muito difícil, muito provavelmente, né? Porque nós estamos tentando apenas com as nossas capacidades, apenas com as nossas forças. E isso é um erro, não é? Quando a gente fala assim, se purificar, se santificar, nós não podemos confundir isso com uma obra sozinha, né? Tudo isso, Deus é maravilhoso, tudo isso é amparado por Deus, é amparado pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, é verdade, nós não vamos conseguir fazer isso por nossa conta, mérito e risco, não vamos. Mas precisamos fazer isso na comunhão com o Espírito, porque é só assim que isso se tornará possível. Ao mesmo tempo que é um processo no qual eu me santifico, eu sou santificado por Deus, não é? E eu acho que a grande dificuldade, ou quando a gente experimenta essa dificuldade, é justamente quando a gente acha que podemos fazer sozinho. Porque aí se torna um exercício sem resultado, se torna um esforço inútil, porque não conseguimos alcançar, ou se alcançamos é frágil, é fraco. Então, eu acho que a primeira chave que precisa mudar na nossa mente é justamente essa, né? É uma obra de Deus, é Ele quem faz. A nossa santificação, o se santificar, é se santificar na graça, né? O versículo 1 de 2 Timóteo capítulo 2, o texto que nós estamos usando aqui para o estudo, ele fala sobre isso, né? Fortalecer-se na graça de Jesus Cristo. É a graça de Cristo que nos molda segundo a vontade de Deus. Então, passa por isso também, fortalecer essa consciência de que somos totalmente dependentes dele, né? É ser levado, né? Eu pensei, você falando, eu pensei aqui numa imagem, né? Vamos supor que você queira ir lá para a Europa, que é do outro lado do Oceano Atlântico, né? Então, ao mesmo tempo, você vai dizer assim, eu viajei para a Europa, eu fui para a Europa. Bom, ou você foi de navio, ou você foi de avião. Ao mesmo tempo que você diz que você foi levado, né? Eu fui para a Europa. Foi, mas ao mesmo tempo que você foi levado pelo avião. Você foi levado pelo navio, né? Então, ao mesmo tempo que eu me santifico, glória a Deus, aleluia. Ao mesmo tempo que você se santifica, você é levado pelo Senhor a essa santificação. A se santificar, sim. É a obra maravilhosa e misteriosa de Deus nas nossas vidas, né? O texto de 2 Timóteo 2, se os irmãos quiserem ler aí, pode pausar o vídeo, não tem problema, depois você continua. Do versículo 2 a 13, fala do engajamento no ministério cristão, né? Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, um jovem
ministro se preparando para liderar a igreja, liderando uma igreja, Paulo está falando com ele sobre esse engajamento no ministério, na vida do cristão, no caso de Timóteo, né? Alguns exemplos: ensinando, lutando, trabalhando, perseverando, sendo fiel. Aí também está a nossa santificação, né? No trabalho, no dia a dia, aquilo que está proposto para as nossas vidas, seja aí ensinando, seja pregando, como provavelmente era o caso de Timóteo, mas naquilo que Deus nos colocou. E quando a gente fala na vida do cristão, não significa só as atividades dentro da igreja, mas onde Deus nos colocou, na nossa família, para ser um pai, para ser um filho, para ser um amigo, para ser um irmão, dentro da nossa empresa, servindo ali como um cristão, servindo a Deus ali no nosso dia a dia, se engajando como um cristão, não como qualquer outra coisa, né? Tem um trecho aqui da Confissão de Fé do Westminster que ilustra bem isso tudo que nós estamos conversando, que ele diz assim: o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. É isso que a gente está falando. Ao mesmo tempo que eu faço, eu sou levado. Exato. Uma outra característica, né, desse caminho de ser purificado e buscar a santidade, né? Manter-se firme diante de falsas doutrinas, falsos crentes, né? Do versículo 14 ao 19, Paulo vai escrever a respeito disso, né? Resistindo às influências de todos aqueles que tentam deturpar as coisas de Deus, né? E como que a gente faz isso? Voltando àquilo que a gente já falou, se firmando, se apegando na palavra de Deus. A única maneira de combater mentiras, de combater falsidade, é com a verdade. E a verdade está totalmente disponível a nós. Você precisa conhecer a verdade. Exato. Mas como é que eu sei se isso daí é um falso? Se isso aí é um falso profeta? Para saber se ele é um falso profeta, você tem que conhecer a verdadeira profecia, a verdadeira palavra. Sim. Senão ele vai se passar por alguém verdadeiro. E nós vivemos tempos, né, em que todo mundo tem voz, principalmente nas mídias sociais. E o que a gente vê de pessoas se defendendo, dizendo que são profetas, e outras acusando outros de serem falsos profetas, não é brincadeira, né? É muito. Mas ao mesmo tempo, com que argumentos, né? Com que verdade nós estamos olhando para tudo isso que se apresenta como uma doutrina, como uma verdade? Qual que é a nossa base, né? Se eu tenho um contato com Deus, se eu tenho contato com a sua palavra, olhar para uma situação e defini-la como boa ou não é muito mais fácil. Mas se eu não tenho contato nenhum, então com que filtro eu vou para essas coisas? De dia desses eu estava assistindo um vídeo, achei interessante a pessoa falando, né? Diz assim, olha, que ele foi numa igreja e eu ouvi um sermão inteirinho, o sermão todo era sobre a mãe do filho pródigo. Rapaz! A mãe do filho pródigo. Né? E para quem nunca leu esse texto, a mãe do filho pródigo não é citada, não quer dizer que ele não tinha mãe, mas ela não é citada em momento algum naquela passagem, naquela história, naquele texto. Mas o cara fez uma pregação sobre algo que ele pregou sobre a mãe do filho pródigo, que não está lá no texto, quer dizer, ele encontrou subsídio não sei aonde, não foi no texto bíblico. Exato. Mas ele fez uma pregação sobre um personagem que não está na Bíblia. E alguém despreparado, né, que não tem um contato com a Bíblia, pode ouvir aquilo muito bem e na sua cabeça, ali assumir aquilo como uma verdade. Achar a mãe do filho pródigo é que a Bíblia fala na dela, Bíblia. Queria ser como a mãe do filho pródigo, como diz a Bíblia. Eu não sei onde, mas ela está lá na Bíblia. Isso acontece, acontece muito com ditos populares, né? Ou com frases de pensadores, né? Que, poxa, isso aí está na Bíblia, né? Poxa, tanta coisa que... Não está na Bíblia, filho de peixe, peixinho é? Não. Quando nessa busca, né, pela santificação e pela impureza, a revista vai lembrar algo que é muito óbvio, mas que é importante a gente também lembrar, né, que as paixões pecaminosas nos afastam dos propósitos de Deus.
E é a santificação, é essa busca que nos aproxima desses propósitos, que nos aproxima de Deus. E conhecer o nosso propósito de vida, conhecer aquilo para o qual Deus nos criou, é libertador. É libertador. A gente vê tantas pessoas aí que vivem, que fazem, que trabalham, que têm um monte de atividades, mas que quando param para pensar ou quando param para uma conversa mais profunda, se abrem dizendo que, poxa, eu não sei qual que é a minha utilidade no mundo, para que eu vim a esse mundo. É tão triste você viver uma vida inteira sem saber o seu propósito, né? E quanto mais longe de Deus a gente está, mais longe a gente está de descobrir esse propósito. Aqui só fazer um parênteses aqui, ele usa a expressão aqui, paixões pecaminosas. Bom, não vou entrar no mérito da origem da palavra paixão, não vou entrar no mérito de semântica, tá? Mas hoje a paixão também é considerada uma coisa boa. Tem músicas que cantam de ser apaixonado por Cristo, né? Mas aí algumas pessoas acham assim que toda paixão é ruim. Não, a Bíblia fala das paixões carnais, das paixões que atrapalham a vida, que destroem a vida, que nos afastam de Deus. Existem boas paixões, né? Você deve se apaixonar pelo seu cônjuge, né? Pelo menos numa história de casamento, se apaixonar pelo seu cônjuge pelo menos umas 10 vezes durante essa história toda, né? Então existem boas paixões. O que a Bíblia recrimina e diz que nós devemos fugir são das paixões que destroem a vida, que destroem os relacionamentos e que afastam de Deus. Sim, nessa busca pelo equilíbrio, né? Paulo vai falar nessa carta que nós estamos lendo, 2 Timóteo capítulo 2, nos versículos 24 a 26, sobre a maturidade espiritual, né? E ali Paulo vai falando sobre isso, entra muito naquilo que a gente já falou, sobre o conhecimento, a comunhão com Deus, para nos tornarmos pessoas equilibradas e que demonstram essa característica, né, que a gente já falou também, que é o fruto do Espírito, domínio próprio. De poder dominar as suas paixões. Como o pastor falou, né, não há mal nenhum em ter as suas paixões, mas a questão é dominá-las ou ser dominado por elas. Quando que elas se tornam um problema na nossa vida. É óbvio que existem paixões que vão nos afastar de Deus, mas a partir do momento que elas se tornam o fator principal, o fator determinante das nossas vidas. A partir do momento que nós trocamos o senhorio, né? Se as paixões se tornarem senhoras, exercer senhorio na nossa vida, a Bíblia diz que não há como agradar a dois senhores. Então, se a paixão se tornou o senhor da nossa vida, a senhora da nossa vida, nós vamos deixar de servir ao Senhor da glória para servir a paixão que nós escolhemos para exercer senhorio na nossa vida. Então, as boas paixões, até as boas paixões, podem se tornar ruins se elas passarem a nos controlar. E veja como é importante, né? A gente começou falando sobre as obras, estamos falando aqui sobre agora o domínio próprio, né? Dominar-se a si mesmo, dominar as suas paixões. Por quê? Porque sem esse domínio próprio, nós podemos nos tornar até mesmo apaixonados, né? Pelas obras nelas mesmas, né? Ou pelo efeito que ela causa em nós, aquela satisfação, aquele orgulho, aquela sensação de dever cumprido. Não é para isso que nós fazemos as boas obras. É claro que existe a gratidão, muitas vezes existe até uma exposição a partir disso, mas esse não é o fator principal. Por isso, dominar o seu desejo, né? Dominar a sua vaidade. E a gente sabe de pessoas e de instituições que fazem boas obras e nós entendemos que nisso Deus está agindo, está alcançando pessoas, mas que os propósitos são totalmente outros, são totalmente diferentes. E para nós cristãos, nós entendemos isso, que as obras são fruto de uma ação maravilhosa de Deus em nossas vidas. Nós temos que estar preparados para elas, temos que buscar a purificação, a santificação, nesses sentidos que nós estamos falando, porque as obras devem honrar, acima de tudo, a Deus. Aquele que nos enche, que enche esses vasos
no meu caso, um vaso de barro, que nos enche com o seu Espírito Santo para que possamos transbordar para outras vidas. Amém, glória a Deus. É isso aí, pessoal. Agradecemos a todos que estão participando com a gente aí. Os demais estudos, a toda a sequência e também outros assuntos, outros temas estão nos nossos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram. Temos bastante conteúdo, glória a Deus por isso. Queremos agradecer muito pelo seu tempo, por estar com a gente aí. Continue participando também. Amém. Pastor Marcelo vai fazer uma oração para a gente encerrar. Santo Deus, Pai querido, no nome de Jesus, agradecemos a Ti pela instrumentalidade da Tua Palavra nas nossas vidas, pela orientação do Teu Santo Espírito, o ensino dele também. E santifica-nos, ó Deus. Faz de cada um de nós um vaso de honra e cada um de nós sejamos úteis para o Senhor, preparados para toda boa obra e que elas sejam realizadas, ó Pai. Amém, Pai. Que consigamos, ó Deus, nos libertar dos desejos por reconhecimento, vantagens e méritos e que aprendamos, ó Deus, a realizá-las apenas para a Tua glória e para abençoar a vida do próximo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais, irmãos.